É com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio de hoje do Juridicamente Falando. Mas antes de tudo, se inscreve no canal. Peraí que eu vou esperar. Para você não perder nenhum episódio. Afinal, eu sempre trago os melhores profissionais da área, que é não só para o cidadão comum, que começa a aprender e descomplicar o direito, como também para os profissionais da área, porque sempre tem dicas maravilhosas. E hoje eu tenho a satisfação de estar comigo aqui o Dr. Carlos Guedes, que é o presidente da Comissão de Juizados da OAB-RJ, dentre outras comissões, inclusive federal. Eu vou até deixar você se apresentar, porque não deu tempo para eu gravar tudo. Legal. Legal, Isabel. Eu gostaria de te agradecer pelo convite. É uma honra estar dividindo esse espaço aqui, essa mesa de debate com você e com todos que estão aqui nos ouvindo. E acho que é muito legal nós termos aqui esse momento de poder falar um pouco, né, sobre a minha trajetória, falar que a gente se conhecer um pouco mais e principalmente levar conhecimento, qualificação em questões teóricas e práticas para advocacia, advogados, advogadas, estagiários e pessoas. Afinal, o juizado também não é tão simples assim. Não, segue os princípios da informalidade, mas tem tem as suas especificidades, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso. O conhecimento técnico faz toda a diferença, né? Não dá também para tudo querer aventurar no juizado, né, doutor? Exatamente. Bem, eu falo só um pouco rapidamente aqui da minha trajetória. Eu sou advogado, me chamo Carlos Guedes, eu tenho por volta de 20 anos já no direito e sempre com atuação, né, voltada para o direito privado, embora já tenha tido as experiências com o direito público, né? Atuei como servidor público da prefeitura do município do Rio de Janeiro e até 2018 eu era coordenador jurídico da empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, que é a Rio Tour. É a empresa que faz carnaval, que faz o Réveillon aqui do Rio de Janeiro, dentre outros eventos da cidade. E a partir de 2018, de 4 de agosto de 2018, eu fiz uma migração. Eu decidi me aventurar e arriscar. Né? Atuava muito nessa área da prefeitura, né? No jurídico da prefeitura, do município. Só que eu não tinha muito tempo. Não tinha muito tempo para fomentar minha advocacia, para atender os meus clientes da forma como eu gostaria. Quando a gente se dedica a direito público, para a gente pensar no direito privado é um retorno. Né? Exatamente. Mas eu sempre advoguei no paralelo. Só que era muita demanda, né? Era muita exigência. Eu trabalhava com muita vontade naquela ocasião. Só que, por outro lado, os clientes cobravam, né? Pô, Carlos, e aí, cadê meu processo? E eu sempre naquela correria, eu falei, cara, quer saber, eu vou arriscar. E aí, no dia 4 de agosto de 2018, publicou no Diário Oficial a minha exoneração a pedido. E aí eu mergulhei na advocacia, que é o que eu gosto, que eu amo, é o que me dá satisfação aí no meu labor. E foi o momento em que eu falei, eu preciso arregaçar as mangas e trabalhar com total dedicação à advocacia. Então, e logo depois, né, veio uma pandemia, né, a partir de março de 2020. Resolveu empreender justamente na hora que... Exatamente, exatamente. Ninguém esperava que ia vir uma pandemia, mas graças a Deus eu passei sem nenhum arranhão por essa fase, graças a Deus consegui passar essa pandemia. Foi um momento difícil, foi um momento em que a gente precisou internalizar muitas questões virtuais, digitais. Que tivemos avanço, inclusive nessa questão virtual, né? Muita coisa. Com toda certeza. Muitos avanços e naquele momento, né, a gente precisava se readequar àquele novo mundo, aquele mundo tecnológico, reunião, audiência virtual, mas a gente precisa internalizar essas novas ferramentas e se adaptar. E a advocacia ela tem que se adaptar a essas ferramentas que são ao nosso dispor, né? Então foi um momento em que a gente estava lá, né, buscando, se adaptando àquele novo cenário, cenário de preocupação mundial. Alguns ali daquela pandemia. Se adaptaram, outros não, né? Exatamente. A gente, infelizmente, teve a exclusão de alguns advogados mais antigos, né, que tinham práticas da máquina de escrever e que realmente essa questão dificulta muito, mas alguns avanços também em retrocessos, né? Em juizado especial, posso dizer que a fato de voltar às audiências presenciais, eu acho que isso foi um retrocesso.
Era o modelo anterior à pandemia. Isso. Então, eu acho que a gente não tinha que ter voltado. Até porque, vamos lá, todos os advogados vão concordar comigo. Quando a gente senta para fazer um acordo sobre a tem audiência, tem acordo? Não, levanta. Se você tivesse feito isso do seu escritório, teria sido melhor. Exatamente, é o famoso senta e levanta. Exatamente. Mas a gente sabe que também tem advogados, audiencistas que dependem daquilo. Então, assim, é uma bola dividida. Só que o CNJ... ali por volta de, se eu não me engano, 2023 ou 2022, agora não me lembro o ano exato, ele criou um ato falando que era obrigatório que todas as audiências fossem realizadas de forma presencial. Pois é. Salvo raríssimas exceções, que a gente sabe que na prática os juízes são muito rígidos com isso, mas quando algum autor ali, alguém que está litigando, por exemplo, um idoso, um acamado, que obviamente ele não consegue se locomover até aquele espaço. Mas eu tenho visto na prática resistência. Vou dar um exemplo prático até do que eu estou vivendo. É muito comum, às vezes, tem uma audiência agendada e o cliente tem uma viagem para fazer, por exemplo. Cara, eu tive 3 pedidos semana passada, só um foi deferido. Os 2 eu vou ter que desistir porque não deferiu a audiência virtual. Gente, isso é um absurdo. Exatamente. E existem alguns juizados em que a audiência ela é convolada. Então, por exemplo, você tem... Vou dar um exemplo, que é o Fórum da Leopoldina, o juizado de Olaria, que nós temos lá o 10º e 11º. Lá, por exemplo, eles fazem audiência de conciliação e marcam para daqui a 5 dias a audiência de instrução e julgamento. Eu já tive um caso de um cliente que mora em Campos, que ele precisou vir num dia, saiu de Campos, embarcado, ele precisou vir para o Rio de Janeiro para fazer audiência, voltar para Campos, não lembro, acho que foram 3 dias depois, ele voltar para fazer audiência de instrução. E fosse pelo menos no mesmo dia, né? Porque há uns anos atrás, tu deve lembrar, que era direto. Se não tivesse, a conciliação não fosse frutífera, em seguida já ia pro togado, né? Exatamente. Na época não tinha nem muito juiz leigo, era mais o togado mesmo, e já convolava, então existia essa possibilidade. E agora... a gente quer que resolva logo, mas também 5 dias atrapalha a vida de muita gente. Acaba atrapalhando. A gente tem que ter um ritmo mais célere. Nesse sentido, por exemplo, a comissão dos juizados, como é que ela pode ajudar o advogado? Bem, eu vou falar rapidamente o que é uma comissão, antes de responder a sua pergunta propriamente dita. A comissão, a OAB ela tem 2 tipos de comissão. São as comissões institucionais, que são aquelas que têm no regimento interno, e eu vou citar, por exemplo, Comissão de Direitos Humanos. Ela tem no regimento interno da OAB. E as comissões especiais, que são aquelas que não estão previstas no regimento da ordem. Então, as comissões temáticas, como são chamadas, e aí eu vou falar da comissão de juizados, elas atuam no sentido de fomentar aquela pauta, estudos, pesquisas, debates, e a gente precisa aproximar, trazer os advogados para participarem dessas comissões. E são nessas que vão acabar vendo os problemas diários. Exatamente. E aí é uma troca, né? A gente tem advogados, por exemplo, na comissão, a gente tem advogados que trabalham para o autor, advogados que trabalham para a empresa, para o réu, de grandes escritórios, a gente tem defensor público que está olhando ali o lado do assistido. Nós temos magistrados também que são da nossa comissão, que estão atuando como consultor. Temos professores, temos pessoas de diversas áreas, forças, né? Na verdade. Né? Exatamente. Então a gente precisa ter esse conglomerado de pensamentos para buscar uma estabilização que, na verdade, é para a efetividade do sistema. É para o dia a dia do advogado. Exato. Aí você pergunta, Carlos, por que você chamou um juiz para participar, uma juíza para participar como consultora da comissão? Porque quando eu falo em efetividade do sistema, eu não estou olhando só para o lado da advocacia. Eu estou olhando para o outro lado do balcão. Eu estou olhando para o lado do Poder Judiciário, que está assoberbado de ações, que está ali com poucos servidores, que está ali talvez não recebendo uma petição inicial da forma adequada, enfim. E a gente tem alguns problemas. Então, por exemplo, eu já lembro que, certa vez, me falaram o seguinte, eu fiz uma visita no juizado que eles falaram o seguinte, eu perguntei qual é o principal problema de um processo de juizados. E ele falou o seguinte, é a fase de execução. É um momento em que a gente chega ali na fase de execução, né, depois passa da sentença, depois transita em julgado. É o momento que a gente chega na fase ali de cumprimento de sentença, de execução, em que a gente precisa da satisfação do crédito. Então, muitas vezes, por
repetidos pedidos que não cabem nos juizados, acaba que isso aí trava o processo. Então vai acabar inflando a fase de execução. E aí o cartório, muitas vezes, ele até tem a intenção, aquele juízo, ele tem até a intenção da celeridade. Mas muitas vezes a gente precisa entender as lacunas, aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode manejar no juizado. E aí vem exatamente o conhecimento técnico que vai fazer toda a diferença. Né? Exatamente. Aí eu falo não só do conhecimento técnico, que é fundamental, a gente saber da Lei 9.099, a gente saber dos enunciados do FONAGE, a gente saber do Código de Processo Civil também, claro, mas também saber das questões práticas, do dia a dia. Aquilo que é o que ocorre de fato no juizado. Porque eu vou te dar só um exemplo. Na Lei 9.099, a gente não tem o prazo para apresentação da contestação. Caramba, mas e aí? Quando é que eu vou apresentar a contestação? Eu apresento na conciliação? Eu apresento na audiência de instrução? Quando é que eu vou apresentar? Eu vou no Código de Processo Civil? É da juntada do mandato? Cara, quando é que eu vou poder apresentar minha contestação? Só que existe um enunciado do FONAGE que diz que a audiência tem que ser apresentada, a contestação tem que ser apresentada até a data da audiência de instrução e julgamento. E aí, ou seja, exatamente, quer dizer, aí era conciliação, e aí não juntou se tiver convolução. Mas e se for junto, no mesmo ato? Como é que aí, vamos lá, olha só. E agora eu vou contar só um caso que foi curioso, que foi o seguinte. Eu estava pela parte autora, e aí, quando eu distribuí o processo, no andamento apareceu audiência de conciliação marcada para tal dia. Só que no mandado saiu a audiência de conciliação, instrução e julgamento para tal dia e foi o documento, o mandado foi enviado por AR para a parte contrária, viu o número do processo, consultou o processo pelo PJE e viu lá que era uma audiência de conciliação. Então, nós tínhamos uma divergência. Uma dizia que a conciliação... Exatamente. E aí, veja só, quando chegou lá, não apresentaram a contestação e foi uma audiência de conciliação, instrução e julgamento. E a advogada da parte ré falou o seguinte, mas no andamento estava que era audiência de conciliação, como é que eu faço? Olha, doutora, foi o que a juíza leiga falou, doutora, o que vale é o que está no mandado. Então, deveria ter apresentado a contestação, que era o momento certo. Ó, fica isso para os advogados, aí olha, essa dica aí foi importante, hein? Confere no mandado, confira no mandado, não no andamento processual ali do PJE ou do DCP. DCP não, que não está tendo mais. Hoje todos os processos são no PJE e em breve no EPROC. Então fica essa dica. Na dúvida, mesmo que você não saiba, na dúvida, apresente a contestação. Você falou aí exatamente sobre uma figura muito comum hoje, que são juízes leigos, e nós temos tido muitos problemas que eles querem fazer uma interpretação pessoal. Até, por exemplo, ainda há pouco você falou sobre ter audiência presencial ou não ter, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Barra da Tijuca, que é onde eu advogo bastante, tem 3 juizados. Tem um que não marca audiência de conciliação. Tem 2 que sim. Aí eu tive, semana passada, um desses que marca. Uma cliente que vai estar viajando, pedir para ser só híbrida a audiência. Não aceitou. Aí, quer dizer, numa mesma comarca, um que nem faz. Aí, quer dizer, se tivesse caído nessa, tava bom para cliente. Aí não caiu. Como que hoje a comissão, eu digo até nesse sentido, como que a comissão pode ajudar o advogado atuante nessa questão que o juiz quer fazer a sua interpretação muito pessoal, rasgando a lei, rasgando o Código Civil? Como fica isso? E o que a comissão exatamente consegue ajudar o advogado? Exatamente. Esse foi um ponto importantíssimo que você trouxe aqui para o debate. Porque a gente chama... No caso citado da Barra, existe... Agora eu não vou lembrar se é o primeiro ou o segundo. Eu só sei que eu acho que é o primeiro que dispensa, que julga antecipado, e o segundo... ele tem audiência normal, enfim. Isso. Mas vamos falar do primeiro juizado, né? Que suprime a audiência e julga antecipada a lide. Que eu acho que deveríamos ser todos. A gente chama isso... Salvo se a parte se manifestar que quer conciliação, né? Isso se chama ordinarização do rito. Quando você suprime a audiência e julga antecipada a lide. Que é o que acontece no Código de Processo Civil. E aí a gente tem 2 juizados do mesmo foro, com 2 procedimentos diferentes. E a segurança jurídica? Onde é que ela entra nisso? Essa é a dúvida do advogado. Exato. Então, o que a gente tem que sempre se atentar?
Óbvio que a gente tem a Lei 9.099, a gente sabe que a regra é que tem audiência, só que alguns juízes estão exatamente fazendo isso, que é ordinarizando o rito, que é alterando a Lei 9.099 e fazendo de uma forma diferente. E aí, o que a gente alerta? O que a comissão alerta? Conheça como é que é aquele juizado. Então, no ato da distribuição, juiz que caiu, você já vai lá e vê como é o entendimento do juiz. Mas eu, sinceramente, acho isso uma insegurança jurídica para a gente que atua. Eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, a gente não pode ter um código de processo civil para cada local, enfim, não pode ter isso. Isso, para mim, não é o correto, né? Isso aí realmente causa, como eu falei, como a gente falou aqui, insegurança jurídica. E a orientação é: distribuiu aquela ação, você já corre para um advogado que você conhece, ou uma advogada que você conhece, e já fala: olha, como é que é aquele juizado? Aí como é que é aquele já faz a consulta lá na própria comissão, né? Exatamente. A gente Inclusive, né, o doutor aqui é o presidente da comissão da OAB Rio e eu sou de Caxias. É isso aí. E a comissão, realmente, a gente precisa levar esse alerta e principalmente conhecimento. Mas esse é um dever do advogado. A gente sabe que a gente tem que mostrar como é que as coisas funcionam, mas é o dever de cautela do próprio advogado. Como eu citei aquele caso da advogada que não sabia como é que era a audiência, se era conciliação só, não apresentou contestação e era instrução de julgamento. Porque a gente sempre tem que ter, Isabel, o dever de cautela. Quando a gente ingressa com o processo, quando nós representamos alguém que está ali litigando, que está com problema, a gente não pode ser mais um problema. A gente tem que ser a solução. O advogado, ele é a solução dos problemas, ele tem que conhecer como é que funcionam as coisas. Por isso que eu te falei. A gente tem a questão teórica, mas a prática do dia a dia, da audiência, da barriga no balcão ali, que a gente conhecia, ir no cartório, despachar, ir no gabinete, despachar, conversar com o magistrado, isso é tudo muito importante. Porque você vai começar a ter experiência. Sim, e nessa trajetória de direito consumidor, a gente vai exatamente criando essa expertise, né? Você também faz parte do Conselho Federal. O que se debate lá? Vamos lá. Eu estou como membro consultor da Comissão Especial dos Juizados do Conselho Federal da OAB. Isso é uma honra, isso aí para mim é integrar essa comissão do Conselho Federal, onde nós vamos estar com outros advogados do Brasil inteiro ali, debatendo, se reunindo, vendo o que é o melhor em âmbito nacional para a lei. Isso é muito bom. E o que se debate numa comissão de âmbito federal da OAB são questões de âmbito federal. Então, vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fiz um parecer que foi aprovado por todos ali da comissão, que versava sobre o seguinte, que versava sobre uma alteração normativa da Lei 9.099, que dizia o seguinte: quando você interpõe um recurso, deixa eu contextualizar, quando você propõe uma ação e você tem uma sentença julgada improcedente, você precisa recorrer, ou seja, você precisa de uma reanálise da sua decisão, daquela decisão. Uhum. E quando o seu recurso nominado sobe para a segunda instância, ele é novamente julgado, e aquela sentença que foi improcedente ou extinta, enfim, ela é reformada, significa que o Estado aplicou de uma forma errônea o entendimento da lei, tá? Ou o entendimento fático. Então, quando você recorre, o processo sobe para a segunda instância e a turma recursal fala: não, vou dar provimento para reformar a sentença, para julgar procedente ou procedente em parte, o projeto de lei versava o seguinte: se você paga as custas para recorrer de um erro que foi de uma sentença que deveria ser procedente e foi improcedente, a parte contrária deve ressarcir o seu valor das custas. Eu acho que é super correto. E eu acho que é super correto. Concordo. Porque a obrigatoriedade é ressarcir. Imagina, você já teve um prejuízo. Você já teve uma sentença, o seu prejuízo. Você aumenta o seu prejuízo. Exatamente, você aumenta o seu prejuízo. Você recorre. Seu recurso é provido. E você ainda tem que arcar com o valor das custas. A gente sabe, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é um valor altíssimo.
Olha que absurdo. Então, a proposta era a alteração da Lei 9.099 para que isso constasse a possibilidade de estorno, devolução do valor das custas. Que é o que acontece, por exemplo, no rito comum. Sim. Se você paga as custas, Ao final, de apelação, custas, e lá no final... Quem foi o sucumbido, né? Exatamente. Aquele que sucumbe, paga. Então você tem lá no final uma sentença, vou falar do rito comum, tá? Não tô falando agora do juizado, fala só um pitaco aqui rapidinho. Você tem realmente essa condenação em custas e honorários. Então todas aquelas custas que você precisa arcar, aquelas custas de distribuição, as custas do oficial de justiça, as custas de um edital, as custas de uma apelação, as custas de um agravo interno, as custas de um agravo, enfim, todas aquelas custas elas são devolvidas. A parte que perde é obrigada a ressarcir. E o que aconteceu em relação a esse projeto de lei? Ele foi à frente, isso já modificou? Tem fases para que isso aconteça? Então, o processo legislativo ele é um processo que ele é lento. Naquela ocasião, tramitou a Câmara dos Deputados, mandou o projeto para o Conselho Federal, como versava sobre uma questão relacionada à Lei 9.099, foi para a nossa comissão, foi distribuído para um dos membros da comissão, né? Eu fui o relator, eu fui o parecerista daquela consulta. Nós levamos a debate na comissão, foi aprovado por aclamação, e aí nós devolvemos esse parecer anexado ao processo legislativo, né? Com um parecer positivo da OAB. E seguiu. Ainda não foi julgado. Porque é uma questão que é lenta, que um processo legislativo ele é lento, então ainda não foi julgado, mas eu estou acompanhando. E assim que sair, se tiver, vai ser muito bom para a advocacia. Quais são os juizados que fazem parte da comissão? Bem, vamos lá. A comissão dos juizados especiais estaduais da OAB-RJ, a qual eu presido, ela tem 5 temáticas. Eu vou citar as 5. Civil, criminal, fazenda pública, juizado de grandes eventos e torcedor e juizado de violência doméstica e familiar. São esses 5 juizados que nós temos sob a guarida da nossa comissão. É porque quando fala juizado, né, é muito comum as pessoas só lembrarem do civil, do criminal. Exato, né? Mas existem outros. Existem outros juizados. Abre, na verdade, algumas diferenças, né, em relação a um ao outro, até o que abrange, o tipo de matéria, né? Claro. Vou dar um exemplo que é muito comum, quem atua na área previdenciária, enxergar que o federal você pode fazer muitas outras coisas que você não consegue fazer no civil, né? Como, por exemplo, perícia. Mas eu vou chegar ainda nessa pergunta. Exatamente. Se você tivesse que dizer assim, qual o principal objetivo dos juizados especiais? O principal objetivo dos juizados especiais é fomentar o acesso à justiça para todos, de uma forma gratuita, promovendo a equidade e sentenças eficientes. Esse é basicamente o objetivo de um juizado. É a porta de entrada, é o caminho mais democrático para que o jurisdicionado... Exato, também. Menos burocrático, porque a gente tem os princípios dos juizados, informalidade, celeridade, economia processual, oralidade. Ainda é possível o próprio autor ingressar com uma demanda sem advogado? Sim. O artigo 9º da Lei 9.099, ela diz o seguinte: nas causas até 20 salários mínimos, é dispensada a participação do advogado. Mas, por exemplo, eu sou da época que se era possível você ir lá, né? Vamos supor, eu, na época. Isso é muito comum, inclusive, em estudante de direito. Que você vai lá, faz sua própria ação, escrevia, né? Ia lá e protocolava. Hoje não. Hoje, para ser protocolada, precisa de um acesso eletrônico. Como fica isso? Isso aí, boa pergunta. Como é que fica? Pô, uma parte hipossuficiente de forma que não tem o conhecimento tecnológico. Como é que ela vai entrar no PJE? Como é que ela vai distribuir aquilo? É uma coisa que é realmente muito difícil. Mas é possível acesso sem o token de uma pessoa? Sim, com toda certeza. O Tribunal de Justiça tem esse setor, que é o setor que dá total auxílio a quem precisa fazer a distribuição de uma petição inicial. Como a pessoa faz? Existe um setor? Porque antigamente tinha o núcleo de primeiro atendimento. Ainda existe? Ainda existe. É um núcleo que é de suma importância,
que é um convênio que Mas aí tem... vai ser na comarca, na própria comarca ainda existem aqueles locais de Sim, pré-atendimento? com toda certeza. O Tribunal de Justiça ali do Foro Central é no primeiro andar. Logo quando você entra no Tribunal de Justiça, ali pela... E aí qualquer juizado que tenha, até quantos, qual o valor que o doutor Até falou? 20 salários mínimos. Então, até 20 salários mínimos, se eu tiver uma causa em relação a qualquer demanda que caiba em juizado, a própria pessoa pode ir lá sem advogado e fazer. Pode, exatamente, que caiba no juizado, naquilo que está previsto na lei. Exatamente. Então a parte pode ir lá, ou com a sua petição inicial, ou ser atendida pelo primeiro atendimento, que são estagiários de faculdade, um núcleo de prática jurídica, que foi feito um convênio entre o Tribunal de Justiça e as faculdades, que prestam esse serviço de assessoria, né, de assessoramento para as pessoas ali que precisam de distribuir um processo. Vou fazer um adendo, foi ali que eu aprendi a fazer petição inicial. Eu fui desse núcleo e, ó, uma dica para os estudantes de direito, isso faz muita diferença. Foi ali, inclusive, que eu comecei a entender como funcionava um processo. E aí, quando você chega lá na frente, né, porque eu comecei, tipo, logo nos primeiros períodos, quando você chega lá na frente, aquilo dali começa a ficar mais fácil, né? Porque quando você não conhece o que é um processo, parece até um monte que vem te pegar, né? Exatamente. Para os iniciantes, né, do estudo. E aquilo dali te facilita muito. Sim, com toda certeza. E é muito importante, e além de... Vou citar também aqui, eu não vou deixar de falar da Defensoria Pública, né, que é também um órgão que presta esse serviço para as partes hipossuficientes, para as partes que não têm condições financeiras de arcar com a contratação de advogado, enfim. Você tem a Defensoria Pública, que presta um serviço de total qualidade para... Sim, que presta um serviço de total qualidade, muita qualidade para a população. Então, voltando, a gente tem a possibilidade de ingressar com o processo até 20 salários mínimos sem a necessidade de advogado. Acima de 20 salários mínimos só pode com advogado. E vou falar só um pitaco aqui. E em relação a esse salário aí, também serve para parte ré ou só para parte autora? Só para parte autora, para parte ré não. A parte ré foi citada, independente do valor, ela precisa de advogado. Precisa de advogado, preposto advogado. Inclusive a Lei 9.099, ela tem um diferencial, que ela fala o seguinte: o preposto não necessariamente precisa ter vínculo. Então, eu posso ser preposto de uma empresa. Eu não preciso ter vínculo com aquela empresa. Entendeu? Eu não preciso ter vínculo empregatício com aquela empresa. Então, admite-se que qualquer pessoa represente a empresa na qualidade de preposto. Obviamente, a pessoa tem que saber das informações, né? Uhum. Tem que saber do que se trata o processo para chegar lá e não ficar vendido. Mas a lei Mas então, dá por essa exemplo, até 20 possibilidade. salários pode o próprio advogado ser também preposto, é isso? Não. O advogado não pode ser preposto. Advogado, ele é o jurídico da empresa e o preposto é a empresa. Só que a diferença é, a Lei 9.099 estabelece que o preposto não precisa ter vínculo com a empresa, basta ele ter conhecimento dos fatos, mas é necessário ter advogado e preposto. E aí como funciona? Como é o procedimento do juizado? Foi lá e distribuiu a ação. E depois? Bem, logo quando você distribui a ação PJE, né, existe a distribuição eletrônica. E aí, se a gente distribuir, por exemplo, no foro da capital, ali nós temos, salvo engano, 7 juizados. E aí, distribuição eletrônica. A gente não sabe se é para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, sétimo, 21º ou 23º. Funcionar, não? Não pode. Porque é distribuição eletrônica. Ele vai para um daqueles juizados, certo? Então, logo que você distribui um processo, tá? No PJE, você distribui o processo e você já vai saber qual é a data da sua audiência. E aí, se não tiver a data, provavelmente é um daqueles juizados que estão suprimindo as audiências de conciliação. Que não é a regra, é exceção. Mas se não tiver audiência, possivelmente é um juizado que não está marcando audiência, que vai ali abrir para contestação, que vai abrir para provas, que vai julgar antecipado. Mas não vai mudar o rito. Muda, com certeza muda. Só que, porque a regra do rito é marcar audiência. Se você suprime a audiência e abre para provas, abre para apresentar contestação em, por exemplo, 15 dias, você está alterando um pouco o rito da 9.099, porque a regra é a distribuição eletrônica, você já sai com a sua audiência marcada. Daqui a 2 meses, em julho, eu vou ter audiência no segundo juizado. Aí você já sabe quando é. Você já se programa, você já comunica ao seu cliente quando é a data, enfim, faz toda a parte, né, de agenda, comunica como é que tem que ser. E eu vou falar uma coisa que é legal agora, tá?
Uma dica que é uma coisa que eu faço. Vamos supor que a audiência é dia 10 de julho, tá? Eu coloco sempre alguns alertas na minha agenda eletrônica. Eu não vou deixar para lembrar daquela audiência no dia. Olha o risco de eu esquecer. Eu não vou lembrar daquela audiência só na véspera. Eu coloco um alerta 1 semana, 3 dias, 2 dias, 1 dia antes. E 3 horas. Esquece, né? Tá? E 3 horas antes da audiência. Carlos, mas por que 3 horas? 3 horas dá pra eu correr pra um monte de lugar. Dá pra eu botar um terno, correr pra um monte de lugar. Se eu, Deus me livre, esquecer de uma audiência. Mas dá pra eu pegar um carro e eu sair correndo. Triste então... é quando o cliente que esquece, né? Exatamente. Se for na segunda-feira, então, porque aí ele foi lembrado na sexta. Exatamente. E alerta o cliente, né? Informa qual é o dia da audiência. Isso é um dever de cautela, aquilo que a gente falou. A gente sabe que a gente mora no Rio de Janeiro, a gente pode pegar um trânsito, um trem pode ter um tiroteio ali, para tudo, o metrô também. Então a gente sempre tem que ter... Sem puxar a sardinha pro seu lado, hein? Quais são as vantagens de você ingressar com uma demanda no juizado? Bem, vamos lá, boa pergunta. O juizado, primeiro ponto, que ele é gratuito. Em regra. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. O juizado, ele é gratuito. Então, nas causas de até 40 salários mínimos, a gente pode distribuir no juizado. As vantagens são, a gente vai ter um rito mais rápido, um processo mais célere, informal, oral, e que vai ser a principal característica é a rapidez. Agora, quando você falou sobre informal, né? A gente está tendo alguns problemas em relação a essa informalidade, né? Porque se a gente for ao que muito se fala, vamos na doutrina até, a gente tem lá sobre em relação o que é essencial, o que não pode faltar numa petição de juizado. A gente lê muito sobre o que não pode faltar seriam os essenciais, os documentos essenciais ao direito da parte. Mas hoje a gente está tendo muitos problemas com coisas que deveriam ser mais maleáveis, como, por exemplo, comprovante de endereço. É muito comum a pessoa não ter. Né? Nas comunidades, por exemplo, não se tem comprovante de luz. Né? A gente sabe que, infelizmente, isso acontece. E aí a gente está tendo alguns problemas, eu digo, principalmente Duque de Caxias, dos juízes não estarem aceitando declaração de residência. A gente está tendo problema de que... aquela internet que não é oficial, eles também não aceitam. E não aceitam várias situações que deveriam aceitar. E aí eles, vamos dizer, desconfiam em relação a resposta do juiz, né? Que eles desconfiam que podem ser manipulados esses documentos. Como a comissão pode atuar nessa linha? Bem, a comissão pode atuar nessa linha estabelecendo contato com juízes e demonstrando que, por exemplo, o que você citou, eu sei exatamente o que é. É uma exigência que o juiz fala o seguinte, vamos lá, não é admissível que uma pessoa com mais de 18 anos não tenha comprovante de residência. Por que não? Aquela pessoa pode não ter nenhum vínculo com operadora de telefone, com cartão de crédito, com conta de luz. Não aceitam fatura de cartão de crédito. Exato, não aceita. Exatamente. A pessoa não é obrigada a ter comprovante de residência no seu nome. Então, por exemplo, alguém que mora em uma comunidade, que tem ali a associação de moradores, registrada, uma associação formal, a pessoa pode se dirigir ao presidente lá, alguém que trabalha naquela associação de moradores e pedir uma declaração de residência. A associação de moradores declara que fulaninho mora no lugar tal. E isso deve ser aceito nos juizados. E como é que a gente vai trabalhar com... E se não aceita? E se não aceitar, a gente vai ter um problema. Porque aquele que quer propor ação vai ter um problema. Porque deveria ser aceito. E a gente tem que trabalhar... A gente confronta com esse juiz que não está aceitando. Olha, é realmente uma questão que... Quem bate o martelo, quem decide mesmo é o juiz. Mas nós da OAB podemos, né, se nós formos instados a nos manifestar, se chegar um caso desse, a gente pode, inclusive, se de fato aquela pessoa não tem comprovante de residência, mora na comunidade,
precisa de uma declaração de residência, tem uma declaração de residência oficial, com CNPJ, com carimbo, tudo registradinho, e o magistrado não aceita, nós podemos, inclusive, levar esse caso para a corregedoria. Porque deveria aceitar. Então, aí, Deveria aceitar. Uma deixa aí de uma possibilidade. Deveria aceitar, sim. Isso é algo que cabe à comissão. Exato, porque você impediu o acesso à justiça. Acho que esse é o principal ponto. Exato. O acesso à justiça, ele é previsto na Constituição, para todos. Você não pode impedir, colocar bloqueios para que o jurisdicionado não possa propor uma ação. Pelo contrário, você tem que dar meios. Né? Você tem que dar meios. E não você tirar possibilidades. Mas é óbvio, a gente sabe que tem caso a caso. Existem casos que tem manipulação de documentos, enfim. Mas não é o que a gente está falando. Mas a gente está falando o seguinte, tem um caso que aquela pessoa tem um documento válido, uma declaração de residência de uma associação de moradores, não tem por que não aceitar. Muitas vezes os advogados excluem a possibilidade de acesso do juizado até por limitações de recursos, né? Por exemplo, se for uma decisão interlocutória, cabe recurso no juizado? Não. Cabe embargos? Depende. Vamos lá. Cabe. A regra é os embargos de declaração, eles são possíveis para você sanar contra contradição, obscuridade, omissão ou qualquer dúvida. Se você tem dúvida sobre aquela decisão interlocutória, o recurso cabível para você aclarar aquela decisão são os embargos de declaração. Agora, você teve negada uma gratuidade de justiça, por exemplo, né, quando você interpõe recurso, você teve a gratuidade de justiça negada. Você pode, que é uma decisão, né, terminativa. Você pode ali impetrar um mandado de segurança. Essa é a única possibilidade de você poder buscar a modificação, a alteração duas dicas daquela bem decisão. valiosas aos advogados atuantes do juizado. Muita gente não sabe disso. Isso. Então, assim, o mandado de segurança é uma possibilidade, não é um recurso, tá? Não é um recurso. O mandado de segurança é um remédio constitucional, previsto na Constituição, e que você pode, no prazo de 120 dias, contado daquele ato, né? Você pode manejar, impetrar o mandado de segurança que vai ser julgado por uma das turmas de recursais. Quanto tempo, em média, dura uma causa no juizado? A pergunta do milhão é essa, hein? Todo mundo gostaria que fosse rápido, mas a gente sabe que, às vezes, pode demorar um pouquinho. Mas vamos lá. É porque eu tenho que fazer aqui o papel de cidadãos comuns também que estão lá assistindo na expectativa para entender, porque o advogado falou que era rapidinho, tá demorando a beça. Legal, ó, já vou, como é gravado aqui, ó, não tô me comprometendo com o prazo, tá, gente? Mas vamos lá. Deveria ser rápido, né? A gente sabe que, em regra, da data da distribuição, mais ou menos 3 meses marcam a audiência. Então, a gente deu entrada no processo em janeiro. Em abril, a gente teve março, abril, a gente teve audiência. Em abril, maio, saiu a sentença. Junho subiu. Acho que a gente tem ali quase um ano, um pouco menos que um ano. Se tiver recurso. Sem recurso? Depende. Se a gente tem a possibilidade de recurso extraordinário para o STF. Mas é óbvio que a gente sabe que o juízo de admissibilidade não está, né, possibilitando a interposição. Pelo menos, né, doutor? Está escrito na lei, mas a gente sabe que na prática 99,9999, para não dizer 100%, não são admitidos. Então eles já têm ali bloqueio ali na terceira vice-presidência, eles já são inadmitidos. Pois bem, respondendo a pergunta de uma forma objetiva, um processo demora aproximadamente, vamos colocar uns 10 meses a um ano. Isso se a gente tiver um processo límpido, um processo fluido. De fato, célere. Célere, tá? Existem dados do Conselho Nacional de Justiça que diz que a média nacional do processo, da demora de um processo juizado é de 2 anos. A média nacional, não estou falando do Rio. A média nacional é de 2 anos. Cadê Isso é célere.
Eu já tive processo, eu tenho processos de juízo de vara civil que eles demoraram bem menos do que isso. Mas é óbvio que a gente também não pode regrar tudo. Todo caso é um caso. De uma época, uns anos atrás, que eu não colocava processo juizado. Exatamente era essa sensação que eu tinha. De que não se resolvia, né? Que era muito mais fácil ter, na conciliação das varas comuns, ter uma efetividade, um retorno para o cliente. Sim. Do que nos juizados, né? O tempo foi passando, acho até que as coisas ficaram melhores, né? De atuar, e hoje, de fato, quer dizer, alguns anos eu passei, de fato, a fazer distribuição no juizado, mas durante algum tempo eu fui uma dessas advogadas que tinha resistência ao juizado. Nesse diapasão, a gente pode dizer assim, quais as principais diferenças entre os juizados especiais e a justiça comum? Essa pergunta é muito boa. E toda vez que recebo um possível cliente, né, que a gente tem ali um caso para resolver, para decidir se a gente vai para um lado ou para o outro, eu sempre coloco os prós e os contras. Pró do juizado não tem custas, em regra não tem custas, a gente tem uma rapidez maior. Em contrapartida, a gente não tem a possibilidade de uma perícia. Então isso, dependendo do caso, te coloca um bloqueio. Já o rito nos federais, comum, né? Não, falei no cível. O Sim. rito comum da justiça estadual, tô falando da justiça estadual. O rito comum, a vara cível da justiça estadual, a gente tem um rito que ele é muito maior, uma possibilidade de provas, inclusive a pericial. Só que aí você tem as custas. Você, para entrar com o processo, em regra, você tem que pagar as custas. Então, quando a gente está falando de cível, a principal diferença é a gente pensar na gratuidade. Não só a gratuidade e o processo em si. É aquilo que você pode manejar no processo. A matéria, né? Menos complexa. Exatamente. Se for uma matéria menos complexa, você até pode ingressar nos juizados. Mas se for uma matéria mais complexa, em que você precise de uma dilação probatória maior, não vai para o juizado. Aí eu falo, vai para a vara cível. E aí, uma dica que eu vou até passar aqui para a advocacia é o seguinte: sempre coloque as diferenças entre um rito e outro. Porque, como eu disse, em regra nos juizados você não tem as custas, mas existem algumas possibilidades de condenação em custas. Litigância de má-fé, ausência injustificada na audiência, as custas do recurso inominado. Então, existem essas possibilidades de custas nos juizados. Assim como na vara cível existem as suas especificidades. Condenação em honorários, condenação em custas, pagar por uma perícia. Isso eu estou falando quem não tem gratuidade, tá? Então, a gente sempre tem que dominar, saber onde a gente está pisando. Essa gratuidade também é extensiva às empresas? Empresas podem ser parte no juizado? Podem ser parte no juizado, sim. Os microempresários individuais, as EPPs, empresas de pequeno porte, e as microempresas. Então, e também microempresário individual, microempresa... A gratuidade? Não necessariamente. Para ingressar com o processo, sim. Mas aí essas empresas, elas vão ser submetidas ao mesmo critério de avaliação. Essa empresa teve uma sentença improcedente, precisou recorrer. A admissibilidade, a análise da admissibilidade, da análise da gratuidade de justiça, ela vai ter os mesmos critérios, que são os critérios que a parte pessoa física tem. E, obviamente, na verdade, não os mesmos, né? Porque a gente está falando de uma PJ. A gente está falando de balancetes, a gente está falando de faturamento, a gente está falando de... no sentido de analisar. Cada um no seu critério, né? Claro. Um imposto de renda, outro que seja... Um balancete, isso. Quando a gente pensa assim, o juizado é limitado de recursos. Uhum. Mas, vamos lá, tive uma sentença. O que eu posso... Quais instâncias eu posso subir para modificá-la? Vamos lá. No juizado, se a gente tem uma sentença, a gente tem 2 recursos, que é o recurso inominado e os embargos de declaração. Tá? Os embargos de declaração, antes a gente não tinha o prazo interrompido, tinha os prazos apenas suspensos. Hoje o prazo é interrompido,
Então, manejou o embargo Mas de declaração. voltou entre interrupção e suspensão? Suspensão, eu vou te falar que é uma coisa. Eu aprendi isso da seguinte forma: o que é suspender? Imagina você pegar um reboque e você suspender uma coisa. Vai continuar passando tudo embaixo. Depois você bota o reboque ali e você baixou o carro, por exemplo, você vai continuar do mesmo lugar onde você estava. Você suspendeu. Da continuidade. Da continuidade. Se você. Da contagem. Exato, da continuidade. Então você opôs os embargos no terceiro dia. Isso não é mais hoje, não, tá? Isso é como era. Antigamente você opôs os embargos no terceiro dia, você tinha mais 7 para apresentar o recurso nominado. Hoje em dia, você opôs os embargos no quarto dia, terceiro dia, depois que eles forem julgados, seu prazo volta para o 0. Então começa a contar novamente o prazo para interposição do recurso. Ou seja, interrompeu, voltou. Entendeu? Não suspende mais, interrompe. Interrompe. Os prazos agora alteraram. Dica importante, hein? Anota aí, ó. Agora os prazos são por interrupção, quando você entra com embargo de declaração. Isso aí. Mas vamos lá. E a gente tem também o recurso nominado, que é o recurso cabível contra a sentença e que é julgado por uma turma composta por 3 juízes de primeiro grau, em que eles fazem aquela composição e julgam seu recurso. E aí, beleza. Carlos, saiu lá a súmula ou acórdão. O que eu posso fazer a partir de agora? Você pode embargar ou você pode entrar com interpor recurso extraordinário, que foi aquele caso que a gente falou. Se for admitido. Exatamente. Se for matéria Se for matéria passível de recurso extraordinário, que é a violação à Constituição Federal, aí, de fato, e se houver, né, requisito de admissibilidade, aí seu recurso sobe. Mas não subiu. Teve o juízo de admissibilidade ali na terceira vice-presidência. Seu recurso foi inadmitido. O que você pode fazer? Aí você pode entrar com agravo nos próprios autos, que é o antigo agravo, eu não vou lembrar agora o artigo, que era o antigo agravo do artigo 544 do CPC, que é você, da decisão que inadmite o recurso para os órgãos, para os tribunais superiores, você pode interpor um agravo que você vai... Esse agravo ele vai ser obrigatoriamente julgado pelo STF, que ele vai julgar se aquele recurso deve ser admitido ou inadmitido. Se ele for admitido, se o STF julgar que ele pode ser admitido, o STF vai pegar seu recurso e vai ser julgado. Vai distribuir o seu recurso extraordinário e vai ser julgado. A minha pergunta para o doutor, advoga há 18 anos, né, que você falou, é mais ou menos a minha faixa também, 18, 19. Você já teve algum recurso extraordinário admitido que tenha vindo do juizado? Já. Pois eu não tive nenhum, todos os meus foram negados. Mas eu não vou nem falar quanto, gente, que não passa de uma mão. Exatamente. Se teve, eu ia dizer, deve ter sido um. Foram poucos. É praticamente uma a cada 5 anos, assim. É igual a cometa Halley, entendeu? Passa a cada... Quase nunca. Eu acho que foi o único que, de repente, eles leram, né? Porque a maioria... Mas olha só, sabe por que eu já tive? Eu já trabalhei com muito escritório de volume, massa. Então, massa, você... Entendeu? É aquilo. Uma hora vai. De 1000, um pé. De 1000 vai. Uma hora vai. Então, assim... Né? Hoje em dia não. Né? Advocacia artesanal, enfim, outro tipo de advocacia. Mas antigamente a gente trabalhava com volume, então... Eu já trabalhei com muitas coisas, muitos clientes, enfim. Então, antes, né, da parte da trabalhar no município, enfim, já trabalhei também em outros escritórios, e aí é aquilo, na demanda passava um. Como funciona a mediação ou conciliação nesses processos? Vamos lá. A gente tem, nos processos juizados, a gente tem a possibilidade de conciliação, mas não temos a possibilidade de mediação. A Lei 9.099, ela possibilita a mediação, a transação ou o juízo arbitral. São as 3 possibilidades. E a conciliação, ela pode ser feita a qualquer tempo. O acordo, ele pode ser feito a qualquer tempo do processo, seja na fase inicial, na fase de conhecimento, na fase recursal ou na fase de cumprimento de sentença. Ah, Carlos, mas olha só, eu tive uma sentença que me condenou a pagar 40 mil, mas não sei o que, fazer isso, aquilo, eu não tenho dinheiro, eu vou sofrer uma penhora. Faz o seguinte, propõe um acordo. Lá na fase de cumprimento de sentença, quando você está lá com a corda no pescoço, quase sofrendo a penhora, propõe um acordo. Vai que a parte contrária aceita. É melhor você ter a garantia de um recebimento da sua obrigação de pagar através de um acordo do que você não ter. E falo para você, Isabel, eu já tive processo de juizados que eu parcelei em 20 parcelas.
Porque eu não ia receber nunca. Eu não ia receber nunca. Difícil a gente convencer a parte. Entendeu? Eu não ia receber. A minha cliente não ia receber. E eu falei, olha, vamos fazer um acordo. E foi exatamente isso. Foram 20 parcelas de R$700 e pagou direitinho. É melhor você ter a garantia de você receber através de um acordo do que a gente ficar se descabelando. Mas acho que a dificuldade da parte de entender isso também, né? Exato. Porque nós entendemos a prática, a efetividade. Exato, né? E efetividade. Não entendem. E a palavra, acho que exatamente, você usou a palavra certa. Eu gosto muito dessa palavra, efetividade. A gente tem que buscar sempre efetividade. É possível ingressar com uma ação no juizado para empresas ou órgãos públicos? Empresas públicas ou privadas? Não, empresas como réu ou como órgãos autor? Públicos. Não, órgãos públicos não. Se for órgão público, se for empresa pública, se for qualquer coisa pública, você não pode ir no juizado. Você vai ter que ir obrigatoriamente para o juizado fazendário. E aí, seja juizado da Fazenda Pública ou vara da Fazenda Pública, você vai litigar. Mas empresa privada, relações com empresas privadas, você pode, dentro dos 40 salários mínimos, obedecendo aqueles critérios que se encontram na lei 9.099, você pode sim ingressar contra, como elas figurando no polo passivo de um processo no juizado. Pode sim, mas empresa pública não. Você acha que os juizados especiais beneficia a sociedade? Com toda certeza. Com toda certeza, e eu sou um entusiasta dos juizados, tá? Eu peguei os tempos áureos dos juizados, aqueles que a gente falou atrás, de 20 anos atrás, 15 anos atrás, em que a gente tinha condenações de 30, 20, 40 salários mínimos. Enfim, tempos muito bons dos juizados. E a gente sabe que com uma informatização, com as fraudes, com as manipulações de documentos, os juízes começaram a ver que aquilo estava correndo muito frouxo, estava muito aberto. Eles começaram a fechar aquele gargalo. Opa, peraí, calma aí, eu vou olhar com mais cautela, eu vou olhar para esse documento. Não que eles não olhassem, né? Claro que sempre olharam. Mas eles começaram a funilar, apertar. E aí a gente começou a ter aquelas indenizações começaram a cair para quase nada. E aí temos hoje aqui, caramba, tabelamento de indenizações nas turmas recursais, temos critérios, temos decisões teratológicas na sentença do juízo de primeiro grau. A gente tem alguns problemas para enfrentar, mas a gente não pode deixar de acreditar nos juizados. Eu, como presidente da comissão dos juizados, como advogado que acredita nos juizados, como pessoa física que usa os juizados para resolver os meus problemas, eu acredito sim que a gente tem que acreditar nos juizados. Falando um pouco rapidamente sobre a questão de OAB, de comissão, eu faço até um apelo para que toda advocacia, que a advocacia participe, se interesse, traga os principais problemas para a OAB. Internalize isso, porque a gente vai trabalhar para melhorar. Não adianta a gente ter manifestações, gritar, eu vou fazer isso, eu vou me manifestar da forma, eu vou, numa sessão de julgamento, eu vou levantar, eu vou gritar. Não é isso. A gente não resolve nada no grito. A gente resolve sentando. A gente se resolve olhando para o lado contrário. O que você precisa da OAB? O que a OAB precisa do Tribunal de Justiça? Para a gente melhorar esse cenário, para poder voltar a acreditar. Que não se aproximam, então não sabe nem exatamente de que forma pode ser beneficiado, né? Exatamente. E é muito, assim, como eu trafego, como eu estou muito na OAB, enfim, conheço muita gente, mas eu sei que aquele muito que eu conheço é pouco. É pouco, porque 90% dos advogados e advogadas não estão dentro da ordem. Eles estão afastados. Então é importantíssimo que nós tenhamos essas pessoas de dentro. Que a gente consiga atrair, esse é um desafio que eu tenho, tá, Carlos, como presidente de comissão, de atrair as pessoas, de convidar, vamos lá, gente, traga, a gente tem canais virtuais, a gente tem Instagram, a gente tem, enfim, a gente tem todos os canais para se aproximar. A gente precisa que essas pessoas estejam dentro para
batalhar pelo sistema. Não adianta você, da sua casa, enfim, ficar reclamando, o juiz tal, ele, pô, deu R$ 500 de danos morais, o juiz fez isso, o juiz tirou meu dano moral, o juiz julgou extinto um processo que não deveria ser extinto. O que adianta você reclamar calado? Você tem que reclamar e você tem que vir para a ordem. Com certeza. Né? Não adianta você reclamar se você não fizer um movimento para... Exato. Então eu acredito muito no sistema. Acredito. E vai melhorar. Cabe perícia nos juizados especiais? No juizado especial civil, não. No juizado especial federal, sim, cabe. Mas com relação ao civil, não. Por uma questão de você ter um rito informal. Não eu cabe. digo isso até quando as pessoas começam a tramitar, né? Trabalhar com INSS, é muito comum. Eles lá fazem exatamente a convolução, porque distribui no federal, na vara federal, pensando que não cabe perícia. Então, isso é uma dica para os iniciantes, que no federal cabe perícia. Muito bom, muito bom. Cabe desconsideração da personalidade jurídica? Sim, com toda certeza. E aí eu vou citar, é possível você desconsiderar a personalidade jurídica, e vamos contextualizar aqui. Tá? Primeiro, o que é você desconsiderar a personalidade jurídica? É quando um devedor deixa de cumprir alguma obrigação, né? Uma PJ deixa de cumprir uma obrigação, então saiu uma sentença, foi condenado a pagar R$10 mil, a empresa tal. E aí você intimou para pagar, não pagou, apresentou a petição, artigo 523, multa de 10%, e você tentou penhorar, você tentou de todas as formas a satisfação do seu crédito. Aí você fala, opa, peraí, eu vou fazer um deverzinho de casa aqui. Eu vou pegar o CNPJ daquela empresa, eu vou no RCPJ ou na junta comercial, onde aquela empresa foi registrada, eu vou pegar o contrato social daquela empresa, vou ver como é que é o quadro societário, quais são os sócios, e eu, em posse daquele documento, eu vou pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Só que o pulo do gato você tem que esgotar todos os mecanismos, todas as tentativas de satisfação do seu crédito em face da pessoa jurídica. Não conseguiu? Beleza, pode fazer isso que eu falei, pega lá o contrato social, faz uma petiçãozinha. Vou falar agora rapidamente sobre o direito do consumidor, tá? No CDC, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala da desconsideração da PJ. Ele fala exatamente isso. O rol de possibilidades de consideração da personalidade jurídica, ele é objetivo, ele está ali. E um dos casos em que você pode desconsiderar a personalidade jurídica e atacar o patrimônio dos sócios é quando a empresa é insolvente, ou seja, quando ela deixa de pagar suas obrigações. Então, no caso do processo, deixou de pagar a sua obrigação, você faz uma petição e informa, olha, juiz, excelência, eu tentei isso, aquilo, não consegui penhorar, tentei penhora portas adentro, não consegui. E aí você fundamenta com base no artigo 28, tá? Mostra o contrato social, indica os sócios daquela empresa e pede a desconsideração da personalidade jurídica. E aí o processo vai ser analisado, obviamente, então, preenchendo os requisitos, o juiz desconsidera a personalidade jurídica, onde você pode atacar o patrimônio dos sócios. E isso é um mecanismo muito bom, né? Porque muitas vezes aquela empresa é insolvente, aquela empresa já fechou. Principalmente as pequenas empresas. Exato, já fechou. Bairro, né? Então já fechou. Então é comum, né? Aí se você ataca o patrimônio dos sócios, inclusive tem até uma possibilidade, que é a desconsideração da personalidade jurídica inversa, que você pode atacar o patrimônio, você pede para que sejam localizados, você indica que aquele sócio tem um vínculo com outra empresa. Então, por exemplo, aquela empresa faliu, fechou, deu baixa no CNPJ, você descobriu quem é o sócio. Esse sócio agora essa pessoa agora é sócia da empresa tal. Você pede a desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é descobrir onde ele tem vínculo agora. Entendeu? Então, é um mecanismo. É um mecanismo e é uma coisa que eu vou já até adiantar um pouquinho. Tem até um caso bem curioso. Exatamente. Você vai perguntar agora? Que legal.
Fala aí um caso, Vamos casos lá. curiosos que você já Eu vou contar 2, gente. E o primeiro foi comigo. Eu era garoto, né? Na época, eu lembro que foi um dia que eu fui à praia e tal. Aí cheguei em casa, almocei e eu falei, vou comer uma sobremesa. E aí eu fui na despensa da minha casa, peguei um pacote de biscoito. De uma loja de biscoito. Pode falar? Pode? Casa do Biscoito. Ah. E aí eu peguei o biscoito, botei o primeiro na boca, eu falei, nossa, que gosto estranho. Mastigando. Aí quando eu fui olhar, tava cheio de bichinho dentro. De bichinhos assim que ficam se movendo. Eu falei, caraca, comi um negócio. Como eu já era estudante de direito, né? Já sagaz, primeiro período, né? Enfim. O que eu fiz? Eu falei, opa, eu tenho uma coisa muito boa. O que eu vou fazer? Eu vou lacrar. Eu tinha nota fiscal. Minha mãe comprou R$1,99 biscoito. Você vai ver onde é que eu vou chegar. Peguei, botei no saco plástico. No dia seguinte eu fui lá no Instituto Carlos Éboli, da Polícia Civil. Nem tem mais. E aí eu falei, olha, eu quero que seja periciado esse biscoito. Aí saiu um laudo lindo. Sei lá, uns 30 dias saiu um laudo lindo. Eu lembro até hoje. Filamento de seda, era o nome do bichinho. Em posse daquele laudo, eu fui fazer minha petição inicial, né? Eu olhei a notinha e vi que a razão social era, por mais que era uma loja da Casa do Biscoito é uma fantasia, só que na notinha tinha escrito o seguinte, Hofer, loja de alimentos, enfim, um nome totalmente aleatório, uma franquia, uma loja de bairro, de franquia, como a gente tinha falado. E aí eu entrei contra Hofer, né, garoto que eu era, mas foi um garoto que eu acabei sendo beneficiado. Eu entrei com o processo, aí ganhei, sei lá, na época, R$5.000, e eles recorreram, entrei com outras razões, aí ganhei, enfim, sei lá, resumindo, quando eu fui tentar executar, juntei a planilha, já estava em R$10.000, que tinha multa, né, 475J, enfim, tudo aquilo, foi aumentando, já estava em, não, foi isso mesmo, quando eu entrei com recurso, eu precisei de um advogado, aí aumentou, enfim, o sucumbência, e na hora do cumprimento da sentença, eu fui tentar executar a Hofer. Loja de bairro. Cadê a Hofer? Ninguém sabe, ninguém viu. E eu lá, perdi esse dinheiro. Falei, caramba, R$10.000 para quem tinha 20 anos, né? Maravilha. Grana para mais de 15 anos atrás, ia ser um baita presente, né? E aí eu pedi para o juiz expedir a carta de crédito. E olha que sorte. Na minha petição eu fiz assim, que expeça a carta de crédito para Hofer, nananana. Aí eu botei entre parênteses, Casa do Biscoito, fecha parênteses. O juiz pegou, expediu uma carta de crédito, eu fui lá na Assembleia 10, cartório de protestos, protestei o título. Tá, é o que me resta, né? Não tem mais o que fazer. Deram uns 10 dias depois, toca meu telefone. Carlos, tem aqui uns R$13.000, R$12.000 pra você receber aqui. Eu falei, pô, esse é golpe, né? Aí eu fui lá. E não é que tinha pago? Por quê? Tinha Casa do Biscoito. A Casa do Biscoito foi participar de uma licitação. E, por sorte, eu pedi pro juiz colocar na carta de crédito o nome Casa do Biscoito, que era a matriz. Quando a Casa do Biscoito foi participar de uma licitação, puxou lá as certidões, né, e tal, e viu que tinha esse protesto, que era um protesto de uma franqueada deles, já tinha fechado, não tinha nem mais no processo. Só que tinha o nome Casa do Biscoito, e aí pegou pelo nome. Então eles, né, acabaram tendo que pagar uma dívida por conta de uma franqueada que era nem estava mais ativa. Que você deve, na verdade, você deveria ter colocado o solidário lá no Exato. Enfim. E aí o que acontece? Como é que qual é o que a gente extrai disso? Quando for propor uma ação, a gente tem que ver primeiro a reputação da empresa, né? A gente tem que ver, cara, quem é o franqueador, quem é o franqueado. Vamos botar os dois no polo passivo.
Vamos garantir que tenha mais. É aquilo. Às vezes, Isabel, eu acho pelo em ovo. Porque eu quero chamar todo mundo. Ah, não, eu vou entrar contra um ou contra. Eu entro contra os dois, ó. O juiz que julgue, que condene de forma solidária. Porque isso faz com que eu tenha uma previsibilidade maior de satisfação do meu crédito. Se eu entrar só contra a PJ, é difícil. Até porque a gente sabe que hoje a quantidade de empresa insolvente, né, que abre, fica um período ali, quebra, enfim, é muito grande. Então tem essas questões que são legais, né? Então isso me fez ter um grande aprendizado de saber que, né, vamos entrar com outra empresa que tem recursos. Vamos entrar com uma empresa sólida no mercado, sabe? Vamos ingressar com o processo. Olha, o assunto aqui de juizado é extenso. Se eu continuar fazendo perguntas, a gente vai fazer mais um segundo podcast. Tem alguma pergunta que você acha muito interessante que eu tenho esquecido de fazer? Não, eu acho que a gente abordou bastante tema aqui. Eu acho que foi muito legal. Foi super completo. A gente falou aí de todas as fases do processo, né? A gente abordou aqui muita fase inicial, audiência, sentença, quais são os recursos. Cabe recurso extraordinário. A gente falou de uma forma muito técnica e teórica da Lei 9.099. Fomos em enunciados do FONAGE, fomos no Código de Processo Civil, fomos na Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Acho que a gente falou bastante de coisa aqui. Eu fico totalmente aqui disponível para outros convites. Foi uma honra estar sendo... Não, foi não, né? Que ainda não acabou. Está sendo uma honra participar aqui desse podcast. Eu já vou deixar aqui um convite marcado para a gente falar de alguns temas mais específicos. Quando a gente fala direito do consumidor, é muito abrangente. Aceito. Né? Muito obrigada, doutor. Eu tenho certeza que você aprendeu várias dicas maravilhosas com a entrevista de hoje. E se ficou alguma dúvida ainda, nos sigam na rede social, doutora Isabel, doutor Carlos, o Juridicamente Falando, bem como não se esqueçam de se inscrever no canal. Mas qualquer dúvida, pode deixar a mensagem aqui embaixo que vamos responder a todos.